Olá Brasil, sejam todos bem-vindos e é um prazer conversar com todos vocês. É lamentável entender que todos nós estamos sendo enganados, sem exceção. Eu não estou sendo. Então, ou você aceitou o engano e está mentindo para você mesmo, ou você simplesmente faz parte daqueles que estão enganando. Quer dizer, não tem saída. Nós estamos vivendo um período complicado. Um período em que precisamos ter um rumo, precisamos ter uma cunha que vá abrindo sobre esse mar de lama que pedrificou, que chamamos política. Eu creio, sempre foi assim, a política é a ciência do bem comum. Esse bem comum, ele aprofunda-se em um estado em que todos possam beneficiar-se quando sabemos qual é o rumo que estamos tomando nas escolhas daqueles que, digamos, que nós sejam nossos representantes e tenhamos em mão o controle de saber que os benefícios tornarão a origem. Sabe aquele processo da semente que você planta, mas você tem que regar para que ela possa crescer e você torna regando, regando para que ela possa crescer, depois dos frutos você torna a árvore para poder plantar novamente e o processo continua a mesma coisa. É justamente isso que nós temos que fazer em relação ao que estamos vendo. O povo brasileiro, independente de que região, ele está só. E quando nós enxergamos isso? Quando pedimos socorro a outras nações. Eu falei no programa anterior que isso é o princípio do fracasso humano. Olha, se isso não é, então é o princípio do fracasso democrático. Nem quem viola a democracia, que violar a democracia é caçar o fragmento que foi dividido e todos nós aceitamos, porque, repito, o pluralismo partidário, ele tem uma base que é o pluralismo político, entre aspas, que é ideológico, que dividiu a nação, que buscou que todos nós viéssemos a acreditar que a forma de divisão de classe, que é representada sobre divisão de partido, essa divisão de classe, essas pessoas elas foram dividindo a nação, aceitamos isso de forma branda, de forma consciente, perdemos certos valores e irrecuperável, não há como recuperar, a não ser que nasçam de novo, é preciso que haja um renovo. Nós perdemos esses valores, perdemos o controle da nossa educação, perdemos o controle do ensino para a educação, perdemos escolas, perdemos os jardins, perdemos alguns conceitos de conhecimento da nossa nação, ciências políticas, perdemos o conceito de respeito, fomos todos nós fomos perdendo os valores. Valores esse que limitou a uma geração que já está ao fim, assim como a minha. Não existe mais o bom dia, boa tarde, uma conversa, um diálogo, perdemos. Alguns se adaptaram, outros não se dão por satisfeito uma associação entre o certo e o errado, porque vai dar escândalo. Nós estamos vendo milhares de escândalos. E esses escândalos, o que é o escândalo? O escândalo é a associação do certo e do errado. O certo e o errado nunca dá certo. Nunca vai dar certo. Pegue um copo com água, limpa, e ponha algo, um pingo de tinta, sabe, insignificante, na água.
a água fica toda suja. Você vai ter uma consciência até de limpeza, mas o corpo está sujo. Por que está sujo? Porque existiu uma associação do errado com o certo, do sujo e do limpo com o imundo, com o cidadão do ladrão. Isso vai fazendo com que venhamos criar uma outra sociedade. Essas promessas que ocorreram, observe os princípios dessa infelicidade que nós estamos falando aqui, dessa infelicidade, pluralidade ideológica, se ela não dividiu todos, se o crime organizado não cresceu, se a maconha hoje não é mais usada que antigamente, se o comportamento do drogado, do ladrão, não é mais abertamente, isso não é a luz do dia, desde os grandes aos pequenos, se eles não têm liberdade, se nós estamos assistindo no artigo 5º, que é o caput da nossa Constituição, que é o respeito basilar para aquilo que nós entendemos como comportamento do ir e do vir. O ir e o vir acabou. Nós vamos, provavelmente não voltamos, porque tem um ladrão no meio do caminho, tem um assaltante. Pode ocorrer um estupro com a filha, com a parenta ou um parente seu, simplesmente porque acreditamos nisso diante dos nossos olhos. Foi uma luta, 40 anos. Essas pessoas pegam você, elas te aprisionam na tua educação, porque você não tem coragem de agir, porque você acha que vai ferir um ser humano. Enquanto você não pôr na cabeça que bandido não é ser humano, enquanto você pôr na cabeça que ser humano ou direitos são para os humanos, então que tem que identificar os humanos, humano é o que se levanta cedo, que sustenta tudo isso aqui que nós chamamos de instituições, que alguns débios chamam democracia. Se as instituições de fato representassem a democracia, todos nós estaríamos em um bom lençol. Não estaríamos dormindo sobre o berço esplêndido. Nós estaríamos sobre um paraíso, porque os poderes de fato estariam preocupados com você. O crime está em toda parte. Essa é a desculpa que todos nós damos. Todos nós. Se dissermos que uma certa área é perigoso, o crime está em todo canto. É uma aceitação, é uma estagnação da própria consciência. Não, está tudo certo. Não, é isso mesmo. Ninguém, não podemos falar. Eles têm mais direito. Olha, aquele que trabalha, conforme está escrito no artigo 170 da Constituição, que a economia se baseia sobre o trabalho humano e sobre a livre iniciativa, que dá o sustento de tudo isso, agora o ladrão passou a ter mais direito. Não podemos falar sobre essas classes ideológicas, nós não podemos falar. Por que não podemos falar? Não, porque eles têm os direitos. Eles contribuem com o quê? Com o trabalho da manhã até às 6 da tarde, sobre alguns comportamentos que não devia haver em algumas empresas, podendo até sair dessas empresas, ser assaltado, roubado, estuprado. Esses são os direitos que ele tem e é defendido por aqueles que nós digamos que nós temos por representante. Não tem alguma coisa errada, não? Você não está pensando em alguma coisa errada, não? Não pode acontecer. Não. Eu votei aqui num partido dessa que é o cerne dessa pluralidade ideológica. Eles chamam de ideologia política, ideológica. Eles chamam outras coisas, política. Então, essas pessoas conseguiram dividir todo mundo. Conseguiram fazer células. E essas células, cada uma tem o seu representante. E essas células têm um cerne, que é o Partido dos Trabalhadores. Tem um cerne que faz com que venhamos perder nossa cidadania. Nós perdemos a nossa cidadania como nação. Estamos perdendo a nossa cidadania política. Estamos perdendo a nossa cidadania nacionalista. Nós estamos perdendo nossos direitos. Estamos
dando a costume com um cidadão e com um bandido. Ninguém está vendo isso, porque nós também estamos mergulhados em uma forma enlouquecida que todos nós somos iguais. Tudo isso está ocorrendo diante de nossos olhos. Ah, não podemos falar isso, mas ocorreu lá na base. Vai levar 40, 50, 100 anos para que isso possa consertar. Nós temos pessoas até que estavam no caminho correto, acabou aceitando. O dinheiro corrompe, Aquilo que nós não imaginamos, mas corrompe. E nem imaginávamos que poderia ser, mas corrompe. Homens que se dizem público até confessam, não, nós estamos aqui por causa deste povo, por causa da democracia. Mas não, estão lá por causa do dinheiro. O dinheiro os comprou. Não há como haver um outro argumento, porque eu ficar contra uma ação que vai beneficiar o inocente por via do estrago, por via dos trâmites ilegais, por via das ações ilegais, eu vou ser contra a ação que vai beneficiar aquele que está sendo punido de forma incorreta? Nós estamos assistindo o nosso Congresso Nacional promover essa banalidade da ação criminosa em todos os territórios. Quando se concentrou Ministério da Justiça e Segurança Pública, acabou. Quem ganhou foi o crime organizado. Para os estados e para os rincões. Quem ganhou foi o crime organizado, que deu mais células à criação do Estado ideológico. Deu mais vida à formação de grupos armados, conforme é crime inafiançável, imprescritível no artigo 5º, inciso 54 da nossa Constituição. Tudo isso porque concentrou. Porque o policial não pode agir. Porque a segurança pública, quando tem as suas ações, elas são derrubadas, proibidas. Então a segurança pública tem que ficar com os estados. Com os estados. Porque se ocorrer da forma que está acontecendo, que já está acontecendo, o que pode ocorrer é que o Estado fica indefeso, porque não pode agir contra o crime organizado. Não pode. E o cidadão que porventura se aventurar a dedurar, esse vai sumir. E o Estado não pode fazer nada. As estatísticas de pessoas que desapareceram, as estatísticas de pessoas que estão desaparecendo nos estados, nos municípios, nos rincões desse Brasil por via da violência é extrema. Nem vai, porque ela não vai porque já morreu, é claro. Mas essas notícias não chegam às grandes, a não ser que use os termos a acusar a alguém que possa dizer o crime tem que ser punido. Aí sim, essa pessoa é usada como o autor dessa violência. O que, na verdade, é a ausência do poder público que está centrado em uma condição que não deveria estar. E que agora você vai entender o que é centralização do poder. Socialismo. Ah, mas já ouvi pessoas dizerem, eu ouvi um ministro do Tribunal Militar, se não me engano, dizer, nós não temos socialismo. Eu não sei que estado ele se encontrava para poder falar isso. Eu não sei, eu acho que às vezes as pessoas
estão tão envolvidas, né, como eu disse no programa anterior, o povo está tão dividido e eles estão tão em outro mundo que provavelmente no mundo deles, dos compadres e das comadres, não exista uma opressão. Não existe. Porque tem um grupo de pessoas, uma nação trabalhando para sustentar essas pessoas. Então, quando nós temos um cerne aqui, um partido que está no poder, e os demais que conseguiram dividir, vamos dividir essas pessoas, vamos dividir a democracia, vamos criar os meios de ter os representantes em cada célula, vamos apoiar essas pessoas, porque todos vamos sair candidatos diferentes, sai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 deputados diferentes, esses deputados diferentes vão apoiar o mesmo sistema, quando aquele chegar no poder, começa a distribuir as melhores oportunidades, pontos estratégicos que pode haver um controle sobre aqueles ao qual perderam. Então a democracia em si, ela não pode se levantar contra si. É o povo contra o povo. Mas uma vez esse dividido, é fácil fazer as manipulações que sejam necessárias para que você possa sofrer os danos. Então essas pessoas às vezes, tendo esse sufoco, sendo perseguido por essas pessoas e começando a criar narrativas para que possa destruir o seu caráter, sua moral, o seu comportamento e vai criando os meios. Quando tudo isso já está no ponto que eles querem, eles começam a criar as suas narrativas, suas mentiras, suas enrolações. E isso vai fazendo com que a mídia deles, as grandes TVs, possam fazer justamente o papel que eles conseguiram da forma oculta, agora da forma nacional. Fulano, vamos fazer isso. E pagam caro. Porque se encontram no poder ganhando do povo. Ganhando daquilo que nós produzimos. Ganhando do dinheiro do contribuinte, conforme o artigo 170. Quando ocorre esse desmantelo, isso torna-se crime. Só que os que se encontram no poder têm o manuseio desses instrumentos que não é democrático. Eu repito, o Estado democrático não é instituição, não é instituições, não é órgãos, não é ninguém que esteja no poder. Isso é um instrumento criado pelo Estado de Direito, pelo Estado democrático. Polícia, escola, saúde, tudo é e são instrumento do Estado democrático, são instrumento do Estado de Direito, que é criado pela democracia, que é a democracia que é o povo. Só, simples e puro. Congresso Nacional são instrumentos, tem os representantes lá, eles criam instrumentos para que possa ser utilizado tanto na segurança, educação, saúde, para que possa gerar emprego, ter homens inteligentes que possam fazer suas negociações, criando barreiras para que nós não venhamos perder nossos empregos e que possamos fortalecer a nossa indústria de comércio para que haja emprego. A preocupação é interna e não externa, como nós estamos vendo diversas pessoas de mentes vazias, incapazes de resolver seus próprios problemas, evidente, tem os seus cromossomicamente são todos defeituosos, não há como você ter uma mente dessa defeituosa fazendo coisa certa para quem espera que fosse de fato certa, mesmo que esteja escrito. Não é possível que também você não vá acreditar nesse conto de fada. Mas nós estamos vendo milhares de pessoas acreditando nessas fantasias. Hoje a coisa não está simplesmente nessa divisão de base e nem no pluralismo político. Nós estamos hoje dividindo valorizando alguns fatos que tem pessoas que votaram de forma estúpida, outras enganadas e outras que são os baiacus. São aquelas pessoas que elas esperam o benefício daquelas pessoas. Torce porque a pessoa está no poder. Então eles vão fazer alguma coisa, só que eles não fazem. Não fazem. Então essas pessoas não estão vendo as que estão abaixo dela. E começam, não, eu não posso perder meu padrão. Aumenta, vamos sacrificar os outros, vamos sacrificar. Vai fazendo o mesmo papel. Quer dizer, são ideias que alcançou a todos. Desde a divisão ideológica, que eles chamam de divisão política, que hoje
Não é isso? Mesmo que esteja escrito no seu Google, esteja escrito Não é isso? Nós pegamos um Estado democrático, dividimos, criamos divisões ideológicas, que nós estamos vendo, porque se fosse política, nós estaríamos fazendo a coisa certa. Não estaríamos pessoas contra você. Então, divide-se tudo isso, cria o pluralismo político, o pluralismo partidário, cria-se um partido. Hoje nós estamos vendo as evidências, todos esses partidinhos que estão aí, todos eles controlados, pessoas controladas, famílias controladas, aceitando o crime organizado, aceitando má escola, aceitando mal a saúde, aceitando má educação, aceitando má segurança. Às vezes, tudo tem quer fazer alguma coisa, a pessoa está recebendo dinheiro do Estado, está recebendo dinheiro. Quando eu falo Estado, não estou falando das instituições, ferramentas ou instrumentos que paga você, policial, que paga o agente escolar, que paga o agente de segurança, que paga o agente saúde. Não. Eu estou falando que recebe dinheiro daqueles que trabalham duro, daqueles que está escrito, a base é ele, a base econômica desse país é a iniciativa, é o trabalho humano e a iniciativa privada. São essas pessoas que eu estou falando. Essas pessoas deixam de comer para dar esse sustento. Tem gente ganhando 100 mil, 200 mil, 500 mil. Ninguém se preocupa de fazer uma reforma política que possa, de fato, frear esses costumes. Porque as pessoas precisam ter esse freio. Porque o país está ficando pobre, tirando os ladrões, os roubos, corruptos, os desvios, tirando tudo isso, temos que pagar os aumentos constantemente que essa república fornece e fortalece a esses grupos. Tudo isso parte do trabalhador, que não tem respeito nenhum. Você que fica correndo atrás desses comportamentos políticos, você não tem valor nenhum. Sabe por quê? Porque quem corre atrás está precisando de alguma coisa. É isso que eles pensam nas suas cabecinhas defeituosas, nas suas cabecinhas com deficiência mental. É isso que eles dizem. Se veio a nós, é porque está precisando. Sem contar que nós temos outros grupos que nascem nessa anarquia chamada república. Um abraço a todos. Até mais.